Eu não sei vocês, mas hoje eu li notícias de que tudo ia acabar, que a bolsa ia acabar, que o Brasil ia para baixo, que o Bolsonaro ia falar algumas coisas lá, a Petrobras ia despencar, que o petróleo, não sei aonde, lá no México, assim assado, então tá tendo furacão e aí iam fechar os portos e agora vai ser o crash, vai estourar a bolha e blá blá blá. Não sei vocês, mas eu não sou. Quando todo mundo começa a falar isso, eu sou aquele que senta em cima das mãos e fala: vamos ver então isso acontecer. Beleza? Então hoje, Bovespa caindo, dólar caindo também, as commodities seguem caindo, milho, boi, café, soja, tudo caindo hoje, com exceção do ouro. Será que o dólar não vai ter mais valor? É hora de comprar ouro? Ainda ali também uma notícia disso hoje. É de um gestor de fundo falando para botar pelo menos 10% do capital em ouro e tudo mais. Bom, se for uma coisa a curto prazo, eu até acredito. Agora, longo prazo, ouro é um dos piores ativos que existe, não bate a inflação nunca. Mercado de ações, então, mas toma pau de tudo quanto é lado. Né? E nós tivemos também o juros subindo. Então, hoje a bolsa funcionou de uma forma normal, com bolsa para baixo, juros para cima. Então, hoje, né, ao contrário de ontem, que tudo caiu, que eu falei, alguém está mentindo aqui, hoje as coisas funcionaram mais alinhadas. Vamos ver então o que aconteceu no mercado de hoje, nessa terça-feira, né, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, mercado sangrando. Vamos ver o que aconteceu hoje em mais um vídeo. Buenas, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um relatório diário do milho hoje, terça-feira, dia 31 de agosto de 2021. Agora são 18 horas e 6 minutos e vamos mais uma vez falar sobre milho, boi, soja, dólar, índice, mercado financeiro como um todo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever, considere ativar as notificações, ative o sininho aqui embaixo para receber os vídeos sempre de forma rápida. Use os comentários também, comenta, envie suas dúvidas, sugestões, isso é muito bom, muito importante, faz com que o canal cresça, faz com que mais pessoas sejam atingidas, mais conteúdo sejam gerado para vocês, e isso tudo, quem tem a ganhar, né, só tem a agregar valor aqui para vocês. Então, sempre conto com a participação de vocês, eu não faço propaganda, não faço monetização, não faço nada, é simplesmente, né, de 100% orgânico aqui. Quem chegou até aqui ou foi porque pesquisou no YouTube, ou foi por indicação de alguém, algum grupo, alguma coisa assim. Então, peço que continue fazendo isso, isso me deixa muito feliz e a gente só tem a ganhar com isso. Também, aqui embaixo tem meu Instagram, eu tenho que postar mais coisas lá, eu confesso isso, mas me segue lá no Instagram que eu pretendo postar mais coisas. Inclusive hoje eu recebi uma pergunta bem bacana lá, que eu pretendo responder, mas eu vou fazer uns stories falando em vídeo, né, que eu acho um pouco melhor. Estou com a pergunta na cabeça, ainda não respondi, mas vou responder lá. E escaneia o QR Code lá ou clica no primeiro link aqui na descrição para entrar lá no grupo do Telegram. O grupo é o principal canal que a gente tem de comunicação, onde a gente tem a nossa comunidade, e essa comunidade, a ideia dela é fomentar o aprendizado. Então não é uma sala para passar call, não é uma sala de operações ao vivo, é uma sala de aprendizado. Eu sou um pouco contra ali o operar ao vivo, sou um pouco contra as salas de operações, pelo menos do modo que é feito hoje, né? Muita gente... Por que eu sou contra? Porque não funciona? Funciona. Mas eu sou contra pelo seguinte, porque a grande maioria, e não são todos, como eu falo, a grande maioria estão lá, muitas vezes, simplesmente para olhar o call do analista e fazer a mesma coisa. Então, se o Guilherme compra ali porque passou um avião aqui do lado, eu vou comprar também. Se o Guilherme vende, eu vou vender também. E assim eu vou ganhar dinheiro. Então, aquela famosa frase, né, da gente buscar independência financeira, operando dessa maneira, pode ser qualquer coisa, menos independente, porque depende do analista. Então a ideia da sala é aprender, ensinar, né? O analista está ali para ensinar, e muitas vezes as pessoas não querem aprender, querem atalhos e operar simplesmente copy e paste do analista. Se for para fazer isso, eu sempre falo, né, quando eu vejo as pessoas falando disso e fazendo isso, eu falo, cara, vale muito mais a pena então, em vez de pegar e fazer isso, pega o teu dinheiro, escolhe um bom gestor de um fundo, entra num fundo e pronto. O gestor vai operar para ti, vai comprar, vai vender, vai se expor da melhor maneira que ele acha interessante. Então tu não tem que ter plataforma, entrar, correr o risco, né, ali de clicar o botão e tudo mais, deixa para um gestor e vai trabalhar, vai viver a tua vida.
Agora, se tu quer ser independente, quer usar a sala para aprender, aí bacana. Mas infelizmente é pouca gente isso, porque muita gente quer o atalho, né? Quer entrar na bolsa hoje e amanhã tá milionário da noite pro dia. Então, infelizmente eu sou um pouco contra essa questão de salas por causa disso, né? Eu tenho umas ideias diferentes aqui de conteúdos, né? De formas de ensinar o conteúdo, que é muito bacana. Algumas vão ser aplicadas lá no Zigo, né, umas maneiras diferentes de aplicar o conteúdo, que é para a pessoa aprender mesmo. E eu quero que todo mundo que está lá, os 300 pessoas que estão lá na sala, no grupo do Telegram, que todo mundo opere por conta própria, sem depender de ninguém, saiba, desenvolva o seu próprio método. Isso é a melhor forma possível, que aí sim é independente financeiramente. Tem independência financeira, não importa se está operando aqui no Brasil, no Japão, na China, na Índia, nos Estados Unidos, sabe operar. Beleza? Então entra lá no grupo, escaneia o QR Code, está lá, ou clica no primeiro link aqui embaixo, lá tem muita informação, muita ideia boa. Tem gente do mercado físico, gente do mercado só aqui da parte de especulação mesmo, o pessoal que fica em escritório, o pessoal que opera de casa. Então tem muita troca de informação, gente que tem tá no mercado de opções, mercado de ações, faz day trade, swing trade, aqui, lá fora. Então isso é muito bacana. Entra lá, tenho certeza que não vai se arrepender. Beleza? Vamos falar de mercado. Vou mudar minha tela aqui e vamos ver o que aconteceu hoje. Ibovespa caindo 0,80, nós tivemos o dólar também caindo 0,57, lembrando o vencimento, né? Tá chegando o vencimento, chegou na verdade. Nós tivemos aqui o milho caindo 1,66, o X 1,28, o U caindo 1,66, mas na verdade é o X agora que a gente tem que prestar atenção, né? O U praticamente já se foi. O boi caindo 0,99, contrato V, o contrato Z do café, né? O café Z, café lá dezembro, caindo 1,77. Ouro subindo um pouquinho, 0,17. A soja caindo novamente, vai chegar lá e vai testar aquela região de suporte. E aí nós tivemos aqui o juros subindo, DI futuro, está aqui na tela, inclusive, ainda subindo consideravelmente, mais de 2%. E eu posso tirar um zoom aqui e rompeu, né? Já há um tempo atrás aqui, essa região aqui lá dos 9,2 lá de 2020, rompeu e está indo embora para cima, né? Então, o próximo alvo dele é lá nos 12,4, 12,5. E olha, acredito que ano que vem, eleições e tudo mais, bem provável que tenhamos aí já juros acima de 9%. E quando eu falo juros, não é DI, eu estou falando de Selic mesmo, lá na região de 9%. Né? Vamos ver o que acontece. Tá? Nós tivemos então juros subindo e aí Vale caiu, o Petro pesou um pouco mais também. Olha a B3 aí, né? Quem é que foi o maluco aqui que comprou o B3 um poucos dias atrás? Fui eu. Então, B3 subindo 2,7, BBSE voltou, mas tá tudo certo, né? Realizei, como eu falei, realizei boa parte aquele dia lá. Fiquei só com uma rebinha lá de ativos e ainda tô, então isso aí tá negativo, não tem problema nenhum. É um ativo que eu gosto, né? Tá no o mercado de seguros está horrível, né? Mas é um ativo bacana, uma empresa boa. E B3 tudo caindo, B3 uma das poucas que subiu hoje, né? Então, lá fora, a coisa deu uma embaralhada lá também, né? Lá fora o mercado americano, na verdade, o mundo inteiro, com exceção do mercado lá da Ásia, né? Que durante a madrugada fechou em alta, o mundo inteiro caiu hoje, caiu pouco, tudo abaixo de 1%, mas caiu. Né, nós tivemos aqui as commodities, olha a parte de commodities, aqui são os setores americanos, né? A parte de commodities começa aqui no petróleo, vai até lá embaixo, todas caíram com exceção da madeira, da madeira, né? Do lumber aqui. Então nós tivemos ali o petróleo caindo 1%, o milho caindo 1,57%, a soja 0,82%, o café 2% de queda, o algodão caindo 1,8%, olha que para o algodão cair mais de 1% é um pouco difícil, o cacau também caindo 2,19%, boi 1,11%, o cobre 0,22%, Rio Tinto, BHP, Anglo América, as mineradoras também tudo caindo perto de 0,5% a 1%, Vale pesando mais, e aí nós tivemos aqui embaixo Petro e ExxonMobil lá de novo nos 54, rompendo os 55 para baixo. Então o mercado hoje deu uma sangrada, dólar index também perdendo um pouco de força, né? Então, deixa eu voltar aqui e vamos começar pelo milho. Eu vou tentar fazer um vídeo um pouco curto hoje, porque eu estava quase, na verdade estava sem bateria. Eu deixei a câmera ligada ontem, fiquei sem bateria, então eu tive que carregar ela agora. Então talvez eu tenha que dar uma aceleradinha. Vamos botar aqui o CCMX direto, né? Gráfico diário, olha onde é que está o milho, bateu lá na região
dos 91,60, bateu aqui nesse fundo, depois de uma queda forte ontem, hoje caiu novamente, tentou subir, voltou. Eu não operei milho hoje, como eu falei ontem, eu gosto de operar gráfico diário, a minha simetria de risco não estava bacana, porque se eu vendesse fundo de ontem, eu teria que botar stop abaixo, acima do topo de ontem. Para eu botar um stop acima do topo de ontem, eu teria que pelo menos, buscar um alvo aqui de mais ou menos uns 3 pontos, então pelo menos eu teria que imaginar milho aqui na região dos 88, um pouco abaixo disso. Tem um fundo aqui, que foi justo onde bateu hoje, que pode dar uma complicadinha, então não estava a fim de vender aqui. Como eu falei, não gosto de vender fundo, vocês não vão me pegar vendendo fundo, principalmente de ativo alavancado e em gráfico diário. Se for para vender um fundo num gráfico de 60, fundo num gráfico de 15 minutos, fundo num gráfico de 5 minutos, é uma coisa. Desde que o gráfico diário, desde que o gráfico maior esteja a meu favor. Vender fundo de um gráfico diário, de um ativo alavancado 450 vezes com um stop, no caso aqui, que seria o fundo, um stop aqui de pelo menos 4 pontos, então um stop de pelo menos 4 pontos, para mim não é bacana, pensando num alvo de pelo menos 4 também. O ideal, se vocês vêm operando, vocês veem que eu opero pelo menos com alvo de 2 para 1. Então, se eu fizesse um alvo de 2 para 1, teria que ser 8 pontos para baixo. 8 pontos para baixo, nós estamos falando de milho em mais ou menos 84. Então, eu teria que acreditar muito que ele vai vir testar a região dos 80. Vai chegar lá? Não sei. Então, eu prefiro, sinceramente, eu prefiro que ele encontre um suporte aqui onde bateu hoje, suba um pouco, encontre uma média, aí pode ser lá num gráfico de 120 minutos, talvez, ou algo do tipo. Aí eu boto uma ordem de venda numa média e vendo e tá tudo certo. Beleza? Então, não gosto de vender fundo, por isso fiquei de fora do milho hoje. No gráfico de 60 minutos, ele segue bem respeitando a média móvel de 8. Abriu hoje tentando romper, ela virou para baixo. Poderia ter feito um trade aqui, poderia, mas nem olhei. Então, fiquei de fora. E o milho, inclusive, depois daqui deu um movimento até bacana. Caiu 1,53%. Ou pontos. 1,53, 1,63 pontos, E poderia ter feito um trade aqui, com entrada embaixo desse candle, entra aqui no rompimento, bota um stop aqui atrás. Botar ali 1,14, pegaria 1 para 1 aqui, 2 pontos, se batesse nos 90. Daria para fazer esse trade aqui pelo gráfico de 60 minutos, mas também não é o tipo que eu gosto. Eu prefiro movimentos mais longos e aí leia esse gráfico diário com um movimento bacana lá no gráfico diário. Então é aquela história. Eu opero a favor da tendência e opero sempre com um gerenciamento de risco, com assimetria de risco muito mais a favor do meu trade. Então eu prefiro arriscar muito menos do que ganhar. Ou melhor, arriscar muito menos para ganhar mais. Então vocês viram, quando eu vendi milho em 100,20 ou 100,80 e depois vendi de novo, aumentei a mão em 99, vendi em 100,80 e aumentei a mão em 99,20, uma coisa assim. Sei que fiquei com um preço médio em R$100, vendi milho até chegar aqui na região dos 96. Quando chegou aqui dos 96 eu parei a operação, então eu ganhei 4 pontos e pouco, quase 5 pontos na operação, E aí fiquei de fora, inclusive ele deu uma repicadinha, eu comprei, subi um pouquinho e fui estopado no 0 a 0. Então achei que ele poderia repicar nesse fundo aqui, subir, mas não foi. Aí beleza, rompeu para baixo, eu fiquei de fora desse movimento aqui. Então eu posso considerar que no movimento de mais ou menos aqui 10 pontos, vamos botar lá de 100 a 90, de 10 pontos eu peguei 5 pontos e pouquinho, de topo a fundo aqui, considerando essa distância eu devo ter pego mais ou menos 50% do movimento, com uma mão considerável, com o risco menos de 1 ponto, Então fiz 5 para 1 na operação, com uma mão que eu aumentei no meio do caminho, e com risco de menos de 1 ponto. Tá muito bom. Para mim tá um ótimo trade. Eu não preciso vender aqui, comprar aqui nos 80. Eu preciso acertar um movimento a favor. E aí quando fizer um outro movimento que eu acho interessante entrar, eu vou entrar. Então por hora, estou de fora do milho. Olha aqui onde ele parou. Tem um gap aqui. Pode vir testar esse gap aqui na região dos 90, que é bem na região dos 90 aqui. Então ele teria mais ou menos aqui 1,5 ponto, 2 pontos para cair ainda. Só teria que ficar de olho na região, no gráfico de 60 minutos. Outra coisa,
Eu vejo o pessoal falando lá do setup das 16 horas e vender milho no final do dia, né? Hoje aqui foi um dia que eu abri o book às 16 horas, eu abri aqui o X às 16 horas e dei uma olhada. Nos outros dias ele estava aqui 2.000 e tantos contratos, 2.000 contratos vendendo, e aqui embaixo tinha tipo 150 contratos comprando, lá pelas 13h50, quase 4 horas, ou seja, tinha uma forte pressão vendedora, lotes ali de 300, lotes de 200 contratos entrando, empurrando o preço para baixo, né? Às vezes não quer nem derrubar, só quer assustar o pessoal, mas empurrando o preço para baixo. Hoje era 4,10, 4,15, estava em meio a meio, 1.000 e tantos contratos comprando, 1.000 e tantos contratos vendendo. Então, pode o mercado ter mudado, né, em relação à semana passada. Ah, mas caiu. Beleza, mas pode o mercado não estar exatamente igual na semana passada, então tenha muito cuidado com aquilo que eu falei. Isso vai funcionar muito bem até um dia que o pessoal, todo mundo acreditar que vai dar certo. Chega 16 horas, o pessoal nem opera milho durante o dia. Chega 16 horas, todo mundo vai lá, enche a mão numa boleta de venda, larga milho às 16 horas para vender, aí vem um institucional grande, pum, chuta com toda a força para cima, estopa todo mundo, enche o bolso de dinheiro, e aí o pessoal fica triste, fica chorando e bota a culpa na corretora e bota a culpa em tudo quanto é coisa, né? Então tomem muito cuidado, o dia que isso voltar pode bater com força. E se pegar stop da galera, então é um tiro para cima. Então tenham cautela, o mercado não é fácil para sempre. Beleza? Bom, por enquanto estou de fora, vou esperar um repique no diário, vou esperar ele marcar um ponto bacana para tentar entrar numa operação. Gráfico semanal é para baixo, né? Bem provável que chegue aqui na região dos 90, já está praticamente na região dos 90. Se a gente pegar uma projeção de FIBO, até no olhômetro aqui deve estar bem em cima, mas eu vou puxar isso aqui para ver. Cadê? Aqui. Eu poderia pegar aqui, ó, esse repiquezinho que ele deu lá, ó, o 161 está bem na região dos 90 aqui, ó. O 100% foi nessa região aqui dos 92, que ele brigou bastante hoje, e aí aqui, então, ele rompeu a região dos 100%. Então, pode dar uma continuadinha nesse movimento aqui, tá? Vamos ver até onde vai. Beleza? O boi BGI V21, rompendo, né, o semanal, quase rompendo, na verdade, aqui tem um paviozinho aqui, mas está querendo vir para baixo, né? Lembrando que é o segundo dia, o gráfico diário, hoje o boi foi uma mãe. Hoje o boi foi uma mãe para quem operou o boi. Tava todo mundo falando do milho hoje, e eu não vi ninguém no grupo lá falando do boi. E eu estava quieto aqui fazendo minhas coisas, trabalhando, e com o gráfico do boi aberto ali, resolvi botar fiz um trade hoje, só. Não fiz nenhuma operação a mais, só fiz um trade que foi um day trade, né? As minhas operações de swing trade eu não mexi, deixei tudo igual. E o swing e day trade eu fiz uma operação no boi que até pensei em deixar no swing, mas vou realizar em day trade porque tá esticado para baixo isso aqui, mas poderia ter deixado para swing inclusive, mas é aquela história, eu tenho, como a maioria dos meus prejuízos são em day trade, ou até mesmo as operações que eu faço em swing trade, que eu encerro num tempo gráfico curto, no mesmo dia acaba pegando day trade, então eu tenho mais prejuízo para compensar em day trade. Falando em prejuízo, hoje é o último dia para pagar a DARF de quem teve lucro em julho. Então, quem lucrou, quem fechou o mês de julho positivo e não tinha prejuízo para compensar, hoje era o último dia para pagar a DARF. Então, paguem suas dívidas e não caiam na malha fina lá para dentro. Até porque pagar DARF é uma coisa boa, só paga DARF quem tem lucro. Infelizmente, o governo é nosso sócio, né? Fazer o quê? Mas, ó, por que o boi foi uma mãe hoje? Primeiro, gráfico de 60 minutos, olha o que o boi fez. Ele veio, abriu aqui, fez a mesma coisa que o milho. Abriu, subiu e perdeu. Ou seja, olha esse movimento aqui. Abriu no topo do dia anterior, tentou romper, tocou na média móvel de 80 lá no gráfico de 60 minutos e pum, voltou e fechou na mínima. Quase que na mínima do dia anterior. E eu falei, opa, esse movimento aqui é um movimento que parece ser uma tentativa de recuperar aqui e não conseguiu. Então pode o boi dar uma enfraquecida ao longo do dia. Beleza, depois fez um candle aqui que o pessoal adora comprar, né, que é quase que um PFR aqui que o pessoal gosta. Então ele fez um candle, inclusive acho que é um PFR. Aqui, tá aqui, é um PFR. Para vocês verem que não funciona sempre. Esse aqui também é um PFR, olha aqui, ó.
e não nem negociaram acima dele. Então, ó, ele fez um PFR aqui que o pessoal gosta, subiu, abriu em cima lá, tocou na média, caiu. E aí ficou aqui andando de lado. O que que eu fiz? Eu fui lá, botei uma boleta de venda na perda do fundo desse candlezinho bem pequenininho aqui, botei um stopzinho bem curtinho aqui atrás, né? Então nós tínhamos um stop aqui extremamente curto, num gráfico de 60 minutos, um stop atrás das duas médias, tanto da média móvel de 20 quanto da média móvel de 8, rompimento do fundo do dia, no caso aqui era 1 e pouca da tarde, meio-dia, rompimento do fundo do dia para o boi cair. O que o boi fez? Caiu. Eu mandei lá no grupo do Telegram até a foto, então rompendo, na verdade foi esse candle aqui, rompendo esse candle aqui, subiu, voltou, perdeu força, botei uma boleta aqui, o boi tentou voltar, não conseguiu, um stop curto aqui atrás, ele marcou para baixo e rompeu e virou embora. E aí caiu e eu entrei em 313,30, se eu não me engano, foi mais ou menos um pouquinho acima aqui, e encerrei a operação em 311,05. Aqui a gente parou até, só que eu encerrei nesse primeiro candle aqui. Então eu encerrei ela aqui, ó. Então peguei daqui para cá com um stop desse tamanho. Por que foi uma mãe? Vamos lá, gerenciamento de risco. 313,30 foi onde eu entrei mais ou menos. Bota lá atrás. Onde é que dá o 2 para 1? 311,70. Onde é que eu saí? 311,05. Por que eu não saí no 2 para 1? Porque ele caiu, foi caindo, foi empurrando e foi vindo lote vendedor, e eu fui cuidando ali no book. Tá? Aí eu abri o book aqui e fiquei cuidando. E conforme o movimento ia andando, eu ia pegando meu stop e ia carregando. Aí chegou uma hora ali, próxima à região dos 311. Ele rompeu os 311, bateu nos 311, rompeu para baixo, voltou, foi para baixo, voltou, foi para baixo, porque quando aquele vai não vai ali, numa dessa ele foi para baixo, eu protegi, botei um stop ali em 311,05. Eu pensei, se romper aqui para cima eu não vou ficar nessa briga, porque daqui a pouco alguém resolve botar ordem forte nos 311 para cima, o boi volta lá para os 312 e eu devolvo metade do meu trade. Né? Então botei em 311, deu uma balançadinha, pegou meu trade e pulei fora. Aí depois caiu. Depois caiu, veio aqui embaixo, e aí subiu. Aí nessas horas funciona. Subiu, foi lá em cima nos 302, 313 lá, tocou na média de novo e aí caiu tudo de novo. Então, só que essa segunda entrada que eu não entrei. Então se eu tivesse ali firme, operando, boi, cuidando tela o tempo todo, eu teria feito o trade que eu fiz, fica de fora, sobe, toca na média, eu vendo de novo e pego o mesmo trade de novo. Poderia ter feito duas vezes exatamente a mesma operação, uma em sequência da outra. Mas não fiz, né? Aquela coisa. Realizei meu lucro, tudo certo, botei ali, deu 2,14, 2,14 pontos deu, e ficou, bom, foi uma boa operação. Imagina, um contrato daria 650 pila, mais ou menos. Então, faz a conta, bota dois contratos por operação, 1.000 e poucos pila. Em questão de 15, 20 minutos deu essa operação aqui. Ele caiu forte aqui. Se você botar aqui, ó, num gráfico de 15 minutos, ó, tá aqui, ó. Ele rompeu aqui, até foi mais um pouquinho, mas rompeu ali. Na hora que perdeu o fundo, veio e veio embora. Então, deu poucos minutos aqui, ele caiu, realizei, tchau. Mandei lá no grupo do Telegram a operação. Beleza? Fora isso, não fiz mais nada hoje. E o boi é o seguinte, ó, gráfico semanal está querendo cair, as médias estão se cruzando, o gráfico diário está querendo cair, tocou na média e está vindo embora. Outra coisa, por que eu vendi boi hoje? Porque quando eu olhei o boi, ele estava aqui, estava em cima da média móvel do diário. E é aquilo que eu sempre falo, eu gosto de operar gráfico diário, porque o gráfico diário é muito mais assertivo do que o gráfico de 60 minutos e qualquer um abaixo disso. Então eu fui lá, olhei o gráfico diário, pensei, bom, tá bom para vender boi aqui. E aí, beleza, fui lá no gráfico de 60 minutos, olhei, o boi estava parado. E tinha feito esse candle aqui, eu falei, esse negócio vai cair. E aí fui lá e vendi. Então essa é a ideia. É muito melhor operar com gráfico diário. Então por isso que eu não vendi milho, porque o milho está longe do diário. Por que eu vou vender milho? Né? Então, vendi boi. Dá para ganhar dinheiro com boi também. Inclusive o notional do boi é muito maior, né? Se a gente botar aqui, ó, por exemplo, ó, o boi, aqui, ó, um contrato de boi dá 102 mil reais. Né? Então, se eu botar dois contratos, dá 205 mil reais. Então, se eu
Dois contratinhos aqui, dois contratos de boi não é nada, um contrato de boi não é nada. É como se eu tivesse com dois contratos, 205 mil reais operando, né? E o milho é metade disso. O milho está aqui, ó. O milho é 41 mil reais por contrato. Então bota lá dois contratos, 82 mil, uns quatro contratos, geralmente é o que eu opero, três, quatro contratos, tá lá 164 mil reais de notional. O que é o notional? É o valor, né, nocional, né, que a gente chama, é o valor do que a gente está operando de verdade. Então, pega lá os contratos de índice, dólar, por exemplo, mesma coisa. Bota 20 reais de garantia, tu opera índice. Mas tu está operando muito mais do que isso. Bota aqui, ó, índice futuro, ó, o valor nocional dele é 23 mil reais e 800. Hoje, né? Varia de acordo com a cotação, obviamente. Então eu estou com, boto 20 reais em garantia na corretora e eu opero um contrato de índice. Mas na verdade eu estou operando 23 mil reais e 800. Tá? Então, esse é o notional. E aí, deixa eu botar para o boi aqui, no gráfico diário, o boi, não é o X, né? BGIV. O boi está querendo cair, e continua caindo, então tem um alvo lá na região dos 300, e aí eu vou ficar nesse tipo de operação. Se ele continuar caindo, eu vou procurar esse tipo de operação. Operações curtas, operações rápidas, entra e sai rápido, porque já caiu, está caindo, então é melhor do que ficar acreditando que o boi vai a 250, botar uma ordem de venda ali e esquecer. Então eu prefiro operações mais curtas, são mais assertivas, os stops são menores, o gerenciamento de risco anda a meu favor. Então, o único trade que eu fiz hoje foi no boi. E aí vamos adiante, vamos falar do café. Bastante gente me perguntando lá no grupo do Telegram qual ETF que eu uso para o café, né? Então, vou mostrar aqui para vocês que é o JOETF.com. Cadê aqui? JO. Esse aqui é o ETF ele é um ETF que replica o preço do café. Tá aqui, né? Então aqui, um café Subindex Total Return ETN da Bloomberg, ó. Tá, ele aqui, ó. JO rastreia, ele é um índice que rastreia o preço dos cafés, os contratos futuros de café de acordo com o calendário lá. Então, ele pega lá como se fosse bem grosso modo, é como se fosse um ETF de CCM FUT, um ETF de BGI FUT, de ICF FUT, tá? Como se fosse isso. Por quê? Porque se o café sobe, ele sobe. Se o café cai, ele cai. Ele funciona mais ou menos assim, né? Então ele replica o preço do café. Aqui ele caiu 1,88 hoje, o café caiu lá 2%. Então se o café sobe, ele sobe. Se o café cai, ele cai. Qual é a vantagem de operar o ETF? Primeiro, é barato. Segundo, não é alavancado. Então, tu trata ele como se fosse uma ação. Então, se eu comprar lá, ó, R$ 53 a cota, eu comprar 100 cotas, eu vou comprar 5.376 dólares. Então, eu boto 5.300 dólares lá, compro de ETF. Se subir 2%, eu vou ganhar 2% de 5.376. Se cair 2%, eu vou perder 2% de 5.376 dólares. E assim funciona. É como se fosse uma ação. O único, porém, é que ele tem o preço de carrego. Todo ETF tem a taxa de administração. Quero ver se mostra aqui. Overview, tadadã, onde é que mostra? Eu quero ver se mostra aqui a taxa de administração dele. Aqui, ó, tem um custo de criação aqui de 0,13%, tá? O que mais que tem aqui? O spread médio, acho que seria só o custo de... Tem um custo de carrego, não sei se vai ter aqui, mas enfim. Esse aqui é o ETF, então quem quiser saber como operar café, tá aqui, ó. Eu estou posicionado nele desde junho desse ano, desde aqui, né? Início de junho, né? Acho que foi isso, maio, junho, eu falei lá, não me lembro exatamente quando foi. Mas acho que foi maio ou junho que eu comprei ele aqui. Aí ele foi lá em cima, voltou um pouco e está aqui agora. Ele estava aqui, estava na região aqui dos 40, já estava acima de 40 quando eu comprei. Então estava por aqui, tá?
Então a ideia do café é de operar cafés. Por que que eu operei? Por que que eu entrei no ETF? Não vim aqui e comprei ICF-U, ICF-Z, ou comprei lá na Bolsa de Nova York o contrato U ou o contrato Z de café. Primeiro, liquidez. Não tem liquidez quase aqui no Brasil. Já operei muito café, inclusive as minhas maiores perdas financeiras em bolsa de valores foi com café. Primeira maior perda foi com café. A segunda maior perda foi com boi. É isso de trades únicos, na paulada ali, de perder X mil reais num dia, X mil reais em 2, 3 dias, no swing trade. No acumulado, day trade índice dólar ainda é minha maior derrota. É aquela que vai perdendo devagarinho, 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 é R$ 1.000 um dia, 500 pila no outro, ganha 100 no outro, vai, perde mais 1.000, assim vai. No final ali, né, a minha maior perda acumulada é day trade em índice e dólar, né? E depois, né, o café é minha maior perda em um único trade, vamos dizer assim. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, ele é um ativo caro, né? Principalmente falando aqui do Brasil, que ele é dolarizado, ele é um ativo caro, são 100 dólares, então tu tem o número de contratos vezes 100 vezes a cotação do dólar. Tá? Então, pega ali, eu compro o café aqui e ele anda, em vez da quantidade de pontos, né? Então, se ele anda ali 5 pontos, né? Então, bota ali 5 pontos, é 5 vezes 100, 500, vezes um contrato, tá? Então 5 vezes um contrato, vezes 100 dá 500, vezes a cotação do dólar, tá? Bota lá 5, vamos botar 5 arredondar. Então dá 5 vezes 5, 25, vezes 100 dá 250 dólares, né? Então faz a conta lá. Então é mais ou menos isso. E a questão de 2.500, 250. Então a questão é essa. O café ele é um ativo caro. Então 5 pontos de café, como eu falei, 5 pontos de café é R$ 2.500. 5 pontos de café é muito? Não, olha aqui, se eu quisesse comprar café agora aqui, um stop ideal estaria aqui embaixo. Quantos pontos tem aqui? 18. E aí a gente vai lá e faz a conta. Vai fazer uma conta real aqui. Quanto é que está o dólar hoje? Vou botar aqui, ó. Dólar FUT, 5,17, preço de hoje. Então vamos lá. Um contrato vezes 100 dólares vezes 5,17 vezes quantos pontos ali? 18, né? 18 alguma coisa. Vou botar 18. Tá ali. Então, se eu operar com um contrato de café, um contrato, que aí não dá para fazer parcial, não dá para fazer nada. Um contrato de café. Comprar aqui, acho que é aqui, né? Vamos ver. É, ó. Comprar aqui nesse ponto, vou considerar lá o Brooks, considerei que subiu aqui, tendência de alta, compro o fundo desse candle, acreditando que ele não vai perder fundo e vai subir, vai fazer uma espécie de um pullback aqui. Tipo aqui, ó, compra fundo dele para ele fazer isso aqui. Movimento bem parecido, aqui atrás também fez isso, então isso acontece muito. Só que um stop ideal deveria estar embaixo do fundo. Stop de gerenciamento de risco, a gente bota um stopzinho curto aqui mesmo, que se romper fundo e continuar, ele vai embora. Mas vamos fazer ali um cara que opera bem pela análise técnica mesmo. O stop aqui embaixo. É uma operação relativamente tranquila, né? O tamanho dela em relação aos outros movimentos não é lá tão grande, e a brincadeira aqui é R$ 9.000 de stop, com um contrato, sem chance de fazer parcela, sem chance de fazer nada. Bota 2 contratos, R$ 18.000. Bota 3 contratos, R$ 27.000. Né? Então já pagou meio HB20 aí na brincadeira. Então ele é um ativo caro. Claro que se tu comprar aqui e ele subir 60 pontos que nem subiu aqui, compra HB20 inteiro. Né? E aí depois aqui devolve metade do HB20 e fica só com as rodas do HB20. Né? Então, qual que é a questão dela é essa. Então o café é um ativo caro, um ativo alavancado pra caramba, e um dos principais problemas, não só além de ser caro, alavancado pra caramba, ele é um dos ativos mais voláteis do mundo. Então é muito comum o café abrir com 2%, um gap de 2% de alta, no meio do dia está caindo 1%, chega a cair 2% no meio do dia e fecha o dia com um gap de alta lá em cima. Então às vezes abre com 3 de alta e fecha o dia no negativo. E vice-versa, abre lá embaixo e termina o dia lá em cima. Então
ele é muito volátil, bastante volátil mesmo. E aí, além de ser caro, é volátil e tem pouca liquidez, é a receita para fazer caca, né? Então, por isso que para comprar café aqui, tem que comprar com muita parcimônia. Olha, esse ponto aqui é quase que um ponto cirúrgico ali, é um ponto, com, por exemplo, aqui assim, candles pequenos, stops curtos, volatilidade bem contraída, né, que dá para entrar e botar um stop ali aceitável, considerar um spread gigantesco naquele stop, porque dificilmente pega no ponto onde a gente coloca, e aí dá para operar. Então, dito todas essas variáveis, sabendo que tem um caminhão de ativo melhor para operar na bolsa, por que eu vou operar café? Aqui. Agora, se eu vou operar café futuro lá em Nova York, aí é outra história. Ela tem liquidez para qualquer coisa. Né? Tem liquidez para contrato de laranja, de suco de laranja. Então, o que eu fiz lá? Fui por ETF, foi mais tranquilo mesmo, bem mais fácil. Aí eu opero o JO, estou posicionado nele lá, tá acreditando na quebra de safra e tudo mais, e sigo posicionado, nem olho direito. Né? Qual corretora dá para operar é o JO? Eu sei que na Tasteworks dá, eu sei que na Interactive Brokers dá, que são as duas que eu uso para fazer trade. Tem a Avenue, que acredito que dá por ser um ETF também, né? Eu acho que ela não consegue fazer trade, ela não tem, na época que eu entrei não tinha plataforma gráfica para trade, não sei se agora tem, e também acho que não sei se dá para operar futuros em si, mas o ETF perigo dá. Futuros para operar na Interactive Brokers tem que ter pelo menos $2.000 em conta. Manter $2.000 em conta para operar contrato futuro de café. As margens de garantia são altíssimas. Então, muitas vezes não compensa operar o contrato futuro. Mais que tenha $2.000 em conta, as margens gigantescas. Que nem petróleo. As margens para operar contrato futuro de petróleo está na casa dos 20 e poucos mil dólares. Então eu teria que ter R$100.000 na corretora americana lá para eu conseguir operar um contrato futuro de petróleo. Aí o que a gente faz? A gente opera contrato futuro de petróleo como? Com opções. Que aí eu boto $100, $200 e consigo ganhar ou perder dinheiro em cima disso. Né? Então, quando eu falo que eu estou posicionado em petróleo, quando eu falo que eu estou posicionado em café, 90% das vezes não é com o contrato futuro do ativo. É olhando o contrato futuro, mas com opções de contratos futuros. Ou olhando o contrato futuro e com ações expostas ao preço, expostas à cotação, que muitas vezes, na grande maioria das vezes, é melhor do que o próprio contrato futuro. Então, muitas vezes, que nem eu fiz, é melhor operar a ExxonMobil, né, que é uma petrolífera das maiores do mundo, do que operar contrato futuro de petróleo. Tá? Tem que entender que são coisas diferentes. Né? Uma é uma empresa, outra é a commodity em si. Mas se entender um pouco da correlação das duas, consegue fazer alguns trades. Eu quero operar minério, posso operar direto no contrato futuro de minério lá na bolsa de Dalian, na China, ou operar Vale, operar Rio Tinto, BHP lá em Londres. Né? Beleza? Então, café, ó, segue na tendência de alta, hoje testando, né, tentando romper um topo anterior, não conseguiu, e olha como eu falei da volatilidade, ó, só hoje aqui de topo a fundo, o café fez 7 pontos, fez 3 pontos aqui entre cima e baixo, né, 3%, né, então 3% aqui, ou 7,8 pontos, isso aí é bastante coisa, R$3.500 ali rapidinho, tá? Então dá 7 vezes 5, 35. Então, tem que ter essa questão aí. Beleza? Então, café, testando essa região de topo aqui, voltando, pode tocar, chegar aqui na média móvel de 8, na média móvel de 20, tranquilamente. O gráfico semanal é para cima. Obviamente, está no segundo dia da semana hoje, pode voltar ainda e vir aqui embaixo, que não seria muito bacana. Mas o gráfico diário, tendência para cima, apenas começando uma correçãozinha que pode manter aqui. Né? E olha como eu falei ontem, né? Eu tinha botado essa linha aqui para o café não subir, né? Essas duas linhas aqui para ele chegar até lá. Chegou lá. Ontem eu brincando falei aqui, eu vou botar mais uma linha aqui que é para dificultar mesmo essa subida do café, porque eu quero que ele caia aqui embaixo para a gente comprar mais café. E hoje ele tocou na linha e voltou. A minha linha tá boa. Então eu vou botar mais uma aqui que é para garantir que o café não vá subir mesmo aqui, passar esse ponto, que é para esperar corrigir para ficar mais bacana.
Não, brincadeira, mas a gente brinca, mas funciona. Né? Mas é óbvio que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Bom, vamos adiante. A soja, voltando para essa região aqui, então testando o fundo aqui, né? Testando esse fundo desse candle aqui, que foi lá, o fundo dele foi no 28,20. Então testando 28,20, que foi praticamente aqui onde ela bateu, aqui, né? 28,30. Então ela veio aqui embaixo testar, pode agora subir, e aí faria um fundo duplo, bonito, e vir aqui nessas duas linhas aqui, que é onde está com meus alarmes, ou quem sabe continuar caindo sem parar e vir aqui nessa linha aqui de baixo. Como eu falei, soja é interessante olhar aqui nessa região e olhar aqui nessa região. Também não é chegar a tocar aqui e sair comprando, chegar a tocar aqui e sair vendendo. Teria que fazer um candlezinho, um sinal, alguma coisa que fique, que prove que talvez ela vá voltar um pouco. Né? Então, no meio do caminho, a chance de ser estopada é muito maior. Como eu falei, ela tinha caído, fez o movimento, subiu, voltou, quis subir aqui como se fosse uma espécie de um pullback, virou para baixo de novo. Médias móveis no diário para baixo, médias móveis no semanal para baixo e rompendo praticamente a semana passada aqui o candle no semanal. Então, como eu falei, tá mais fácil, se for acreditar em rompimento, tá mais fácil acreditar no rompimento da soja para baixo do que para cima. Então, se operar vendido na soja, há uma chance maior de ganhar dinheiro porque os gráficos maiores estão ao favor da operação. Né? Então, a favor. Né? Então, a gente tem gráfico diário com as médias caindo, a gente tem gráfico semanal com as médias também caindo. Então, isso favoreceria quem operasse vendido. Quem operar comprado, entenda que vai estar operando contra as médias, quando eu falo contra as médias, é contra a tendência do gráfico diário e do gráfico semanal. Então, seria essa pessoa aquela que vai adivinhar fundo. Beleza? Então, essa é a ideia. O dólar, né? O dólar vencendo o contrato, então agora vai começar outro contrato, vamos ver o que acontece. E aí o dólar veio aqui embaixo, rompeu essa região, né? Testou, né? Rompeu esse fundo aqui dos 5,15, então ele chegou a bater hoje aqui 5 e... é que deu a mínima dele ali. 5,1380, né? Chegou a bater ali. No gráfico semanal, o dólar acionou venda da semana passada, pode vir aqui embaixo nessa linha mais ou menos eu tinha colocado, que seria mais ou menos o tamanho do comprimento desse candle grande aqui. Merece um repique? Merece um repique, já caiu bastante. Está enroscado nessa região aqui faz um bom tempo. Pela lógica, dólar deveria ser para baixo, com as taxas de juros subindo bastante. Pode ser que, né, o estrangeiro resolva tomar mais risco, resolva apostar um pouco em Brasil, comprar título do Tesouro Brasileiro para rentabilizar um pouco mais devido à alta dos juros. Isso vai acontecer, daqui a uns 4, 5 anos eu respondo para vocês. Né? Mas o dólar no gráfico diário já cruzou médias, no semanal está virando para baixo. Então, acredito que ele possa vir testar os R$5, mas é bem aceitável ele subir um pouco aqui ainda e vir aqui nas médias móveis, aqui em 5,25, 5,27 aqui. Inclusive, eu deixei essa linha aqui justamente para isso, para quem sabe a gente fazer um trade, né? Tocar lá nas médias móveis do diário, a gente puxa aqui nos 60 minutos, enxerga um ponto, por exemplo, aqui, ó, enxerga um ponto aqui, bota uma boleta aqui de venda, vende dólar aqui em 5,28. Se ele cair aqui para baixo, a gente fica vendido. Funciona isso? Bom, aqui atrás funcionou. Eu vendi dólar aqui em 5,40 até 5,30 e pouquinhos aqui. Eu estava posicionado nele. Aqui mais ou menos. Beleza? O Ibovespa, no gráfico diário, né, não conseguiu ainda romper a média móvel aqui de 20, então ela está no padrão rompimento lá que o mais provável seria para cima, mas hoje perdeu aqui as estribeiras, caiu e as médias móveis seguem, né, um pouco mais baixas do que alta, um pouco mais baixista. Teve um volume relevante até aqui, ó, nessa queda de hoje. A Petrobras caiu forte também. E então, vamos ver o que o Ibovespa vai resolver fazer na próxima semana. Nessa semana e na próxima. As médias estão cruzando para baixo. Se continuar assim, não sabemos até onde pode cair. Inclusive, pode vir testar um fundo aqui em 107 mil pontos. Aí quem diria
O Ibovespa ia sair de 131, quase 132 mil pontos e vai voltar para 105, 110, 107 mil pontos. Quem diria isso? Bom, a maioria das pessoas não, porque quando está aqui em cima todo mundo quer comprar tudo. E quando está lá embaixo o pessoal quer vender até a casa, não quer mais nada. Então, essas horas que são as horas bacanas. Eu eu pulei fora aqui em final de maio, início de junho, pulei fora aqui dessa queda toda aqui, inclusive aqui em maio mesmo, né? Quando eu tava falando lá gravei vídeo, tem vídeo no YouTube falando, sell in May and go away, venda maio e vai embora. E aí o mercado explodiu em maio, e aí eu tinha vendido boa parte dos meus ativos, já pensei, será que vai ser só eu, trouxa? Aí subiu, e depois começou a voltar, e eu falei, bom, tá no 0 a 0, tô bacana. E aí depois caiu, já fiquei contente que eu tinha vendido mesmo, né? E, claro, trades eu sempre faço, compro e vendo, né? Que nem comprei B3, comprei BBSE, comprei aquele dia VEG, aí subiu um pouco, já voltou tudo. Ainda não fui estopado, mas já tá bem ruim, né? E aí os trades de milho, boi, tudo segue normal. Vendi petróleo lá em junho, então peguei uma boa de uma queda lá no petróleo. Deu 94%, 98% de lucro na operação com ExxonMobil. Então a gente perde aqui, ganha na outra ponta e assim vai. O interessante é no final das contas ter um portfólio que está sempre ganhando. Ou pelo menos quando perde, perde pouco. A ideia é não perder dinheiro. Então o Ibovespa pode continuar aqui ainda, enroscado aqui por um tempo, ou quem sabe ele resolve um dia desses ganhar um pouco de força aqui e vir, né? Mas como eu falei, enquanto o juros estiver subindo, a ideia é que bolsa é para baixo e juros não sobem da noite para o dia, é lento, é constante e ainda ano que vem tem eleição e tudo mais, pode dar bastante volatilidade no mercado e dar um pouco de risco, mas incerteza. E aí a gente sabe que quem sofre muito com incerteza é bolsa. Beleza, pessoal? Por hoje era isso então. Valeu, um brigadão, um abraço, boa semana, né, para todo mundo. Tchau.